Beleza. Agora, vou compartilhar apresentação. Estão todos vendo a tela? Positivo? Sim. Beleza? Então vamos começar a nossa aula de hoje, que é a nossa aula número 4. Hoje nós vamos falar sobre a arquitetura da postura profissional, que é um manifesto sobre a identidade, a disciplina e a construção da verdadeira autoridade. Aqui não estou falando do modo de se vestir, estou falando da postura. O modo de se vestir faz parte, mas eu estou falando da postura mesmo, da mentalidade, da forma como um profissional deve agir, tá? E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um vídeo que vou passar agora e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque depois do vídeo eu vou fazer perguntas para vocês sobre o vídeo, ok? Então, vamos lá? O áudio tá bem baixo para mim. Eu não tô escutando nada. Pra mim tá sem áudio. Sem áudio. Pra mim tá sem áudio também. Agora Vocês estão sem áudio? Tô escutando o áudio, mas tá bem baixo, mas tá vindo da sala sua, onde você tá, né? Porque a gente tá no mesmo ambiente, mas o Vocês nosso não tá estão sem ouvindo áudio. o áudio? Não, Nada. ninguém tá ouvindo, Júnior. Eu até ia perguntar se o vídeo é mudo. Ah, peraí então. Deixa eu ver aqui se tem algum problema no compartilhamento. Compartilhar. Então, no Teams, quando eu vou compartilhar, incluir som. Vamos ver se agora vai, então. Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo a tela de apresentação? Sim. 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 Vê se agora vai aparecer o áudio. Todos concordam que a função do gerente é lidar com pessoas. Um pouco baixo, Uma mas sim. atividade na qual é fundamental compreender os demais. Mas, atenção de nós mesmos. E se é difícil entender os outros, Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá. concordam que a função do gerente é lidar com pessoas.
Uma atividade na qual é fundamental compreender os demais. Mas compreender os demais começa pela compreensão de nós mesmos. E se é difícil entender os outros, o entendimento de nós mesmos pode ser igualmente difícil. Veja bem, a compreensão que temos de nós mesmos, a nossa autoimagem, depende em grande parte do feedback que recebemos. Ou seja, da maneira que os outros reagem em relação a nós. Como resposta à reação demonstrada pelos outros, nós modificamos constantemente a nossa autoimagem, fazendo pequenas mudanças, de uma forma ou de outra. Contudo, em vez de responderem à pessoa que nós pensamos que somos, os outros frequentemente respondem à pessoa que eles pensam que somos, à percepção ou imagem que eles têm de nós, à pessoa que eles conseguem ver. Uma pessoa, a Suzana, vista de modo um pouco diferente por aqueles com quem ela convive. Suzana é empurrada para as mais diferentes direções pelas pessoas que são importantes para ela e começa a lutar para acomodar-se à maneira que as várias pessoas a enxergam e ao modo que ela enxerga a si mesma. Joseph Luft e Harry Ingham desenvolveram um modelo simples que ficou conhecido como a janela de Joe Harry. O uso deste modelo poderá ajudar você a aprimorar suas habilidades para compreender a si mesmo e aos demais. Veja como a janela funciona. Cada um de nós tem uma consciência parcial daquilo que estamos fazendo e de por que o fazemos. Esta é a área denominada conhecida por si mesmo. Cada um de nós também desconhece parcialmente o que fazemos e por que o fazemos. Esta é a área denominada desconhecida por si mesmo. Aqueles que nos cercam têm uma consciência parcial daquilo que fazemos e do porquê. É a área denominada conhecida pelos outros. E eles também desconhecem parcialmente aquilo que fazemos e o porquê. É a área denominada desconhecida pelos outros. Assim, em cada relacionamento interpessoal, devemos considerar 4 áreas. Sim, a função do gerente é lidar com pessoas. É saber influenciar os demais e aprender com eles. Uma função que desempenhamos melhor quando aprendemos a compreender a nós mesmos e aqueles que nos cercam. Muito bem, pessoal. Vocês conseguiram assistir o vídeo e vocês viram aí um negócio chamado Janela de Joe Harry. A Janela de Joe Harry, ela explica muito como a gente se enxerga e como as pessoas nos enxergam em 4 áreas diferentes, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês podem se manifestar quem quiser falar primeiro. Mas o que vocês entenderam do vídeo? Daiane, você que assistiu o vídeo inteiro, o que você entendeu do vídeo? Brincadeira, você pegou no fim. Mas vamos lá. Né, Daiane? Muito bem. Assisti todinho. Ai, caramba. Ah, tá. Afanásio, o que você entendeu do vídeo? Explica para a gente o seu ponto de vista. Hora que estava travando para mim falta de internet, eu entendi que, tipo assim, que conhecer a própria pessoa é mais fácil de lidar com as pessoas de fora. Muito bem. Naudete, o que você entendeu? Eu entendi que às vezes a gente acha, assim, no nosso pensamento, a gente acha que é uma pessoa e as pessoas nos veem de uma outra maneira, né? Às vezes eu falo assim, às vezes eu tô falando com a pessoa e eu tô achando que eu tô assim, eu não fui rude, eu tô falando calma, mas não entender da outra pessoa, ela, nossa, você falou alto, você foi grossa, entendeu? Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo de uma maneira e a outra pessoa está vendo completamente diferente. Muito bem. Kátia?
Eu entendi um pouco, também deu umas travadas aqui para mim, mas é um pouco do que a Naldete falou, no sentido assim, de que eu me vejo de uma forma, mas por exemplo, para você, você pode me ver de um jeito, a Naldete pode me ver de outro, a Daiane pode me ver de outro. Então, é como se eu tivesse várias personalidades, né? E cada um me vê de uma forma. Então, às vezes, a forma como eu me enxergo não é a forma como você me enxerga. Então, tem essa diferença. Às vezes a gente se auto-julga por alguma coisa, e às vezes não é isso, e a outra pessoa não vê nada disso em você, né? Então, às vezes tem essa questão também. Entendi. Luísa? Eu entendi que além, Fala um pouquinho mais perto do microfone, que tá um pouquinho baixo. eu entendi que além, né, vou fazer um complemento, é, que além da forma que você se enxerga, é como você passa para fora, como as pessoas de fora te veem, tanto profissionalmente, é, tanto profissionalmente, tanto como você é no dia a dia, né? No, digamos assim. Como você posicionamento, como você se posiciona, você tem confiança, não tem? E isso, querendo ou não, é a forma que você passa para o outro. E esse jeito pode atrair tanto coisas boas, é, no sentido de reação, tanto boa, Entendi. tanto ruim, seja profissionalmente ou não. Entendi. Muito bem. Obrigado pela participação de todos vocês. Ah, e agora eu vou dar continuidade na apresentação para que vocês possam ver o conteúdo que eu preparei para vocês hoje. A Letícia caiu? Ela não está na sala, deve ter caído. Muito bem, continuando então. Vamos lá, pessoal. Lá no final, depois eu faço mais uma deliberação sobre esse vídeo. Mas o que a gente vai falar hoje, né? Que sobre a nossa autoimagem. A forma como você se enxerga altera tudo. Então, a percepção que você tem de você mesmo vai mudar todo à sua volta. Toda a sua atmosfera vai mudar, porque o que você sente que é, você emana isso de alguma forma. É lógico que a percepção das outras pessoas vão sofrer variações, mas basicamente começa como você se enxerga, tá? E aí, levando isso, a gente tem a nossa autoimagem. E o que qual é o centro de tudo isso, né? É o nosso respeito próprio. A minha autoimagem começa pelo meu respeito próprio. O quanto eu administro bem isso. Quais são os meus limites, né? Qual é a matriz? Qual é a visão interna que mantém esse núcleo vivo? O núcleo é o respeito próprio. O reconhecimento ele é inegociável, tanto no seu valor profissional quanto no valor pessoal. E quando a gente fala de fronteira, como que a gente faz a aplicação prática desses limites? Como que a gente guarda isso, né? Como que a gente define o que é aceitável e o que não é, né? Como que a gente protege o que a gente considera como muito importante para a gente, principalmente no ambiente de trabalho e na vida com parentes, digamos assim. Acho que a melhor forma de a gente comparar os dois mundos da nossa vida é a nossa vida com pessoas, com os parentes e a nossa vida profissional com colegas. Então, a gente tem uma percepção sobre nós e nós temos limites. E aí é que está. Como você sabe até que ponto o seu limite ele está no lugar certo? Será que ele não fica um pouquinho mais para frente? Será que você não está deixando muita gente invadir um pouquinho o seu espaço? Agora, quando a gente fala de linguagem, presença, limite, a gente tem a linguagem verbal e a linguagem corporal. A forma, às vezes você está conversando com alguém, às vezes a pessoa faz um olhar de Wandinha, olha para cima assim, né?
essa pessoa que faz o olhar de Wandinha, ela está discordando do que você está falando, ou está debochando do que você está falando, mas ela está ali desdenhando do que você está falando, porque ela está fazendo um olhar de descaso, digamos assim, ou de crítica, né? E quando você está conversando com alguém e a pessoa está sorrindo, é porque ele está gostando do que ele está ouvindo. Por exemplo, agora, algumas pessoas riram porque sabem o que significa um olhar de Wandinha. Então, algumas riram e outras também acharam engraçado, mas sabe que é ela que faz o olhar de Wandinha, né? Caramba. Aí, ó, a manifestação, tá vendo? O objetivo aqui era provocar a alegria de vocês e todo mundo tá dando risada, né? Agora todo mundo ficou sabendo quem que faz o olhar de Wandinha. Isso, Ê, isso, muito bem, faz o olhar de Wandinha, Mas né? é merecido, né? É Então, merecido. merecido, lógico. Então, às vezes é injusto, mas algumas vezes é merecido. Vamos lá. A linguagem corporal e a verbalização é muito importante, porque, igual foi comentado ali pela Inaldete no vídeo, às vezes, igual a minha filha mais velha, por exemplo, ela tem um porto seguro aqui em casa, Tracy. É uma pessoa de um coração do tamanho do mundo. Mas com a gente, ela é nossa filha, então ela fala com a gente assim, ó, fala. Às vezes ela é um pouco dura nas palavras, do jeito que ela fala. Ah, me deixa em paz, eu não quero ouvir isso agora, depois a gente conversa. É o jeito dela falar com a gente entende isso. Mas quando ela está falando com pessoas que ela se relaciona profissionalmente ou amigos, nem parece que é a mesma pessoa que está falando com a gente. Por quê? Porque lá ela se policia mais. Aqui não, aqui ela está em casa, está com os pais, está com as pessoas que viveram boa parte da vida com ela. Então, a gente eles fala, ó, você tá falando muito duro, tá falando muito pesado, tal. Ela, nossa, mas não é assim, né? Mas é porque é a confiança, é a segurança que traz isso. E às vezes a gente está num ambiente e a gente se acostumou com ele e a gente se sente seguro ali, e aí a gente é um pouco de quem a gente é menos polido, começa a ser menos polido, e é onde que às vezes a pessoa que está ouvindo está num momento mais sensível, aí ela vai sentir um pouco mais isso, né? Agora, quando a gente fala de presença física, né, ou é a gente está ali fisicamente ocupando um espaço, existem várias técnicas para você se posicionar de uma forma onde você já entra chamando a atenção e impondo um respeito, uma personalidade de quem faz algo diferente. Por exemplo, eu costumo sempre entrar num lugar andando numa velocidade não tão rápida. Eu entro com o queixo no horizonte, porque se eu subir um pouquinho mais aí é nariz empinado, não é minha praia isso daí. E quando eu estou parado conversando com alguém, eu nunca estou com a mão cruzada, o braço cruzado, ou estou com a perna fechada. Eu estou sempre com a perna levemente aberta e com os braços abertos, ouvindo a pessoa falar. Às vezes eu cruzo na frente, às vezes eu cruzo o braço atrás, porque é ocupar espaço, isso é estratégia, é você se posicionar com a forma de presença física. Tem gente que fica encolhido, fica de cabeça baixa, né? Isso traz uma insegurança visual e as pessoas vão perceber que aquela pessoa ela é tímida, ou ela está com vergonha, ou ela tem alguma questão que ela está desconfortável ali, né? Mas agora a questão mais séria, limites. Quando você sabe que alguém está passando do limite? Tem os porvinha, né? Os queimadinhos, os que ficam nervosinhos por qualquer coisa. Aí esses aí é mais difícil, porque se eles ficam nervosinhos por qualquer coisa, não tem jeito, né? Agora, se a gente tá ali num ambiente tranquilo, se a gente tá num momento tranquilo e a gente, de alguma forma, se sentiu ali que alguma coisa não está legal, analisa, pensa. Às vezes pode ser uma sensibilidade maior de você naquele momento, mas também pode ser que um pouquinho do seu espaço tenha sido invadido. E é nesse momento que você tem que analisar para ver aonde está a sua linha do limite, tá? E diante disso daí, a gente tem a linguagem, mais a presença, mais os limites que a gente coloca, a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente colocar limite demais, a gente às vezes faz isso sem um filtro adequado, a gente afasta em vez de aproximar pessoas-chave para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Então é importante ter bastante coerência e discernimento na hora de buscar os seus limites, tá? Quando você, falando de postura profissional agora, se eu juntar a minha linguagem, né, corporal e verbal, a minha presença física,
os meus limites bem definidos, para que ninguém, use e abuse da boa fé e da boa vontade. Multiplicando isso pelo nosso respeito, pelo que a gente tem dentro de nós como nossos valores bem definidos, a gente vai ter uma postura profissional de sucesso. Mas, se eu multiplicar tudo isso pelo respeito próprio e ele for fraco, eu vou ter exatamente o contrário. Então, é importante que a gente tenha um autoconhecimento para descobrir quais são os nossos valores. Um cuidado que a gente tem que ter na nossa vida é o seguinte. Vamos imaginar, fazer algumas analogias aqui. Vamos pegar um excelente jogador de futebol, um cara bom, que tem uma carreira e todo time que ele joga, ele faz muitos gols, ele faz muito sucesso, e todos os times que ele vai, ele faz muito sucesso, ele faz muitos gols, e ele é muito, muito respeitado dentro da área dele da profissão. Tá? Vamos pegar um exemplo bem bacana aqui, que tem um brasileiro que faz acrobacias com a bola, ele não é mais jogador, hoje ele é só comentarista, mas que fez história e todo mundo chamava ele de bruxo. Por quê? Porque o cara fazia coisas inimagináveis com a bola, e aquilo era de uma facilidade para ele fazer incrível. Só que, para nós que estamos assistindo, aquilo ali é difícil pra caramba. É extremamente difícil. Mas para ele que faz isso, aquilo ali para ele é facinho, moleza, mel na chupeta. Por quê? Porque é ele fazendo, é ele que sabe. Então, às vezes, o que para a gente é muito difícil, para a pessoa que faz é muito fácil. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente tem talentos ocultos ou capacidades ocultas que a gente não deixa isso sair de dentro da gente de uma forma mais dinâmica. Por quê? Porque a gente fica com receio. Mas se eu sou bom nisso, se eu faço isso muito bem naturalmente, é lógico que para mim parece comum, para mim parece normal. Porque é eu que faço isso, parece normal para mim, mas a pessoa que está lá vendo, ou te observando, ou usando um pouco desse conhecimento, recebendo isso, ela está admirando isso de uma forma tipo forte para ela. Por quê? Porque para ela não é normal. Para ela não para ela é extraordinário. Então, às vezes, o que a gente acha normal para a gente acha que não tem valor lá fora, porque, mas isso aqui é tão fácil. É fácil para você. Eu tenho uma filha que faz crochê, se você vê ela, tá assistindo TV e fazendo, e daqui a pouco o negócio tá pronto em minutos. Tipo assim, como consegue? Eu não consigo fazer um nó no negócio. Mas é a habilidade que tem, né? E às vezes a gente tem que deixar fluir o que a gente sabe, não importa que pareça comum para a gente, para as pessoas que estão recebendo isso, não é. Então a gente tem que deixar fluir, tá? Agora vamos fazer uma comparação de linguagens aqui, né? Isso é muito importante para a gente poder se posicionar bem dentro do que a gente quer fazer, como a gente vai ser visto, né? A partir de agora, depois dessa aula. Uma linguagem de segurança e uma linguagem de respeito próprio. Vamos fazer um comparativo aqui, né? Quando se trata de fronteiras, na linguagem de segurança, a gente sempre vai hesitar. A gente nunca vai querer falar não. Pode deixar que eu te ajudo. Pode deixar. Por quê? Porque fica com medo de ser julgado, de as pessoas não gostarem mais e tal. E na linguagem de respeito próprio, existe uma verbalização de limite muito clara e inegociável. Então, tipo assim, eu chego. Aqui eu tô com algumas pessoas que trabalham comigo. Isso aqui é assim, é um tiro no pé para mim. Mas vamos dizer o seguinte, vai. Eu chego para minha projetista e falo assim: você pode fazer isso aqui para mim? Se ela tiver uma linguagem de segurança, ela vai dizer, claro, vai parar o que ela está fazendo e vai fazer, certo? Agora, se eu pedir a mesma coisa para minha diretora financeira e para minha assistente administrativa, elas vão falar assim: você precisa disso para agora? Você precisa disso para agora?
Se for urgente, eu faço. Agora, se você puder esperar, eu preciso terminar isso daqui que também é urgente. Então já é falando assim, ó, eu posso fazer, mas eu gostaria de fazer depois, porque senão estou sendo prejudicada na tarefa que eu estou fazendo nesse momento. Essa é a mensagem. Não foi desrespeitoso, não foi antiprofissional e não foi nada. Provavelmente a partir de amanhã minha projetista vai falar, isso você precisa disso para agora, né? Vamos falar de autoavaliação. Uma pessoa que tem insegurança, ela tem autocrítica muito excessiva. Ela se julga muito, se questiona muito, sabe? Minimiza a conquista. Já cansei de falar com amigos meus, pessoas que trabalham comigo, parem de quando a pessoa vai fazer um elogio ou dar um presente, não, não precisava. Que isso? Só fiz o meu. Não. Parabéns, você fez isso. Muito obrigado, eu agradeço. Me esforcei por isso. Que bom que você reconheceu. Se não quiser falar tudo isso, fale apenas obrigado. Porque mesmo de uma forma silenciosa, é um desrespeito à pessoa que elogiou, deu um presente, porque quando você fala que não precisava, você está dizendo, você perdeu tempo. Eu não mereço isso aí. Não, não pode fazer isso. Você tem que agradecer. Sempre agradeça. Tá? Agora, a pessoa que tem a convicção, ela tem uma linguagem de respeito próprio, ela faz exatamente o que eu acabei de dizer. Ela vai dizer, obrigado, me esforcei para isso, que bom que você reconheceu. Pronto. Se precisar novamente, conte comigo. Será um prazer ajudá-lo novamente. Né? Coerência. Uma pessoa que tem linguagem de segurança, ela dificilmente ela vai cumprir 100% do que ela fala. E isso faz o quê? Credibilidade lá embaixo. Enquanto que uma pessoa que tem uma linguagem de respeito próprio, como dizia meu avô, é no fio do bigode, a palavra vale muito, ele sustenta de forma inabalável os valores da própria identidade e da palavra dele. Isso aqui é o comparativo do que é posicionamento. Agora, o que a gente tem que ver, né? Como que você constrói isso? E não é com motivação. É como se um elogio fosse dando uma cordinha no bonequinho. É com disciplina. E a motivação, ela dá um pico muito grande, mas depois ela cai. E nem todo mundo tem o entusiasmo. A diferença entre motivação e entusiasmo é que a motivação vem de fora. Alguém vem e te motiva. Vai, você consegue, não sei o que lá, tal, 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 parabéns, vai, mas... Agora, o entusiasmo vem de dentro. Então eu tenho motivação, alguém está lá me... Igual o filho faz um desenho horrível, o pai fala que é lindo. O filho não faz gol contra, o pai fala, parabéns, filho, fez um gol. Então, tipo assim, é motivação, né? Agora, quando a gente fala de entusiasmo, é quando eu não dependo de nada externo para continuar feliz e ativo fazendo aquilo. Mas e quando eu não tenho entusiasmo e não tenho motivação? Qual é a solução? Disciplina. Como diz o pessoal que treina, vai na força do ódio, né? Você vai lá e faz o que tem que ser feito, independentemente se você está com vontade ou se você não está. Você tem que ir lá e fazer. Por quê? Porque a disciplina é o seguinte, não é um pico, ele é, olha como é que está o gráfico, a motivação é um pico muito forte. A disciplina, ele está indo um quadradinho por vez e está indo em direção para cima. Então é um pouquinho por vez, sempre para frente. Então é de pouquinho em pouquinho que vai chegando no que precisa. Até você se habituar que é assim que você é a partir de agora. Disciplinado. Agora vamos aqui falar sobre como é que você valida essa nova identidade, né? A constância prova que a sua mente está a sua nova imagem, ela é uma realidade vivida. Por quê? Porque à medida que você cria essa disciplina, você vai criar hábitos que vai fazer você agir de forma diferente.
você não mudou o que você é, você trouxe à tona o melhor de você. Então, a disciplina, você começa, depois ela acaba virando uma rotina, porque ela é a constância faz com que isso passe a ser um hábito. E depois que esse hábito está instaurado, passa a ser automático. E depois que isso virou automático, você passou a ter uma nova versão de você otimizada. É assim que funciona para você mudar alguma coisa na sua vida. É de pouquinho em pouquinho, todo dia, sempre para frente. E aí, a gente tem que falar do seguinte, né? Lá no começo do treinamento, eu falei muito sobre celular e tal. Mas um dos principais combustíveis para que a gente possa atingir todos os objetivos que a gente quer é basicamente uma boa noite de sono. Aquela pessoa que vara a noite trabalhando, dorme 3 horas por noite só, ela acha que ela está fazendo alguma coisa boa, ela está tirando anos da vida dela de boa saúde, não está prosperando como deveria, porque a mente dela não vai funcionar bem no dia seguinte, e ela acaba atrasando isso aí. Então, o primeiro polo de energia, né, o primeiro polo que a gente tem é de qualidade, a qualidade do sono, que é um combustível. Sem energia física você não tem capacidade de nem firmeza para nada. Sua atenção fica meio louca, fica colapsada. Você precisa respeitar o seu corpo e o seu limite, né? Então, o sono ele não é algo negociável. É uma necessidade fisiológica. É a base da pirâmide de Maslow, que é a base da. Quem conhece os 5 níveis da pirâmide de Maslow sabe o que eu estou falando. A base da pirâmide são as necessidades básicas. Só depois que você tem tudo isso é que você consegue subir de degrau. Lá, até o final do treinamento, vocês vão poder ver essa pirâmide aí que eu vou apresentar para vocês. Mas se quiserem já ir pesquisando, é pirâmide de Maslow. Então você começa a ter mais respeito por si mesmo quando você tem um bom sono. E você precisa sustentar isso. A disciplina real, ela só existe com sustentação. Se não, falhou, volta para o trilho. Falhou, volta para o trilho. Falhou, volta para o trilho. Você sempre vai ter um erro, vai ter uma falha, mas o importante é você saber que você tem que achar o caminho para o objetivo que você quer. Igual um GPS. Se você errar o caminho, ele vai reconfigurar a rota. A organização pessoal é o esqueleto que sustenta toda a sua disciplina. Sem ela, a intenção profissional se perde em desordem. Então, uma disciplina fluida, o seu esforço mental é menor. Então você cansa menos, porque o que mais cansa a gente, o físico, você cansa fisicamente, mas você chega em casa, você tem uma boa noite de sono, no outro dia você está novo. Mas às vezes o esforço mental, ele tira o sono. Então dentro da rotina, você tem que saber das responsabilidades, mas faça o melhor que você puder dentro daquelas condições que você tem. E vai buscando melhores condições. Se você tem algo novo, vai aos poucos até que você esteja apta. Quando virar automático, você tem menos cansaço mental. Ninguém aprende a andar de bicicleta todo dia, ninguém aprende a andar todo dia, ninguém aprende a dirigir carro todo dia, ninguém aprende a se alimentar sozinho todo dia, ninguém aprende a tomar banho todo dia. É automático. Então, o que isso quer dizer? A hora que virou hábito, você não tem mais desgaste mental. Então, é por isso que é importante disciplina, constância, e aí você vai estar num outro nível, operando automaticamente. Aí você vai, depois que você organizou tudo, aí você vai para outro nível. Então, a vida é assim, buscando degrau por degrau. É assim que você vai chegar no objetivo que é a sua otimização pessoal, onde o seu ambiente está preparado, né, para que você tenha um estresse reduzido e todos os recursos estão ali. Maravilha para vocês. Melzinho na chupeta. Agora, vamos falar sobre o respeito próprio. O filtro interno é uma das coisas mais importantes que a gente precisa
ter isso muito claro para a gente. Por quê? É aí que você coloca como é que você toma a decisão e como que você vai considerar o que é limite ultrapassado ou não em relação a você. O respeito próprio ele é uma bússola e ele vai ajudar você nas decisões que você precisa. Então tem que ter esse filtro bem estabelecido. Já veja algumas situações que vocês viveram e veja se vocês poderiam ter tomado um outro caminho. Porque às vezes quando a gente tomou uma decisão em ajudar e se arrependeu, pega uma situação dessa e faz uma análise. Poderia ter dito não, o que teria acontecido se eu tivesse dito não? Porque às vezes a gente se prejudica mais dizendo sim. Tá? E enquanto a aceitabilidade, a gente não precisa ficar preocupado com o que as outras pessoas pensam da gente o tempo todo. É lógico que a gente quer ter uma boa visão para as pessoas, mas tem coisas que são silenciosas. Se você faz um ótimo trabalho, se você respeita o ambiente que você está, se você é uma pessoa que busca sempre o melhor, que está sempre evoluindo, e você não prejudica ninguém não intencional, porque às vezes não intencional pode acontecer uma falha, o ser humano é assim, mas as pessoas vão ver que você tem uma existência de valor, porque o que é certo para você não é certo para as outras pessoas. Pode ser para algumas, pode ser porque para outras não. Senão, todo mundo torcia para o mesmo time de futebol, assistia o mesmo canal, tinha a mesma religião. Então, as pessoas têm o direito de ter opiniões próprias e diferentes um dos outros. Somos únicos, cada um tem a sua digital. O suor de um não cheira igual ao suor do outro. Então, por que que a gente tem que ser aceito por todo mundo, tem que fazer o bem para todo mundo? Não precisa se preocupar com isso. Porque eu não preciso que ninguém goste de mim, eu só preciso que respeitem. E o respeito vem da credibilidade, a credibilidade vem partindo do respeito que a gente tem por si mesmo. Quando a gente fala aqui de decisões proativas, existe o norte. O norte é um símbolo, né? Existe o norte. Então, você tem um norte, você tem que sempre fundamentar nisso. Quando você entende que você tem um propósito, todas as decisões que você vai tomar é com base no propósito. Então, nunca mais você vai reagir a algo. Você sempre vai estar intencional. E é isso que vai definir e vai trazer mais segurança para que você possa ter a sua própria identidade. Estou falando tanto profissional quanto pessoal, mas aqui é mais profissional hoje, tá? Tanto numa postura para quem trabalha numa empresa, quanto para quem está abrindo um próprio negócio. Práticas de limites. Aqui o exercício que eu comentei com vocês, ó. Identifique ativamente e verbalize o que é aceitável em suas interações, a aplicação diária e direta no seu valor pessoal. Podem pegar uma situação que vocês já viveram ou pode se policiar ao longo do dia, da semana, algumas coisas assim que vocês vão identificar e vocês tentem fazer aquilo que eu falei lá atrás, no slide anterior. Tenta reagir da forma correta, com um posicionamento não de submissão, mas de profissionalismo que eu posso te ajudar, mas precisa ser agora. Se for urgente, tudo bem. Se não for, né? É uma forma de ver. Ajuste de linguagem. Aqui é onde a coisa fica um pouquinho mais séria, por quê? Porque é uma coisa mais difícil de você mudar. Para não soar rude, essas coisas, então a gente tem que ter até um pouquinho mais de cuidado, mas às vezes não precisa ser falado muito, só precisa que a informação chegue de uma forma mais tranquila. Falar, olha, adoraria, né, mas agora eu estou com uma situação aqui que eu tenho um prazo muito curto para entregar, uma situação assim. Então, muda, tenta falar. Se você não souber como agir, fala no diminutivo, né? Então, às vezes, também pode ajudar. O trabalho de presença. Olha, aquele negócio que eu falei para vocês, chega, se posiciona, né? Fica com o corpo um pouco mais aberto para você tomar conta do espaço. Você fica com o olhar para o horizonte.
Quando você se posiciona como alguém que tem sucesso, é assim que as pessoas vão te enxergar e vão te respeitar. Aí gostaria que vocês fizessem uma reflexão, tá? Uma pergunta para si mesmo. E faça isso pelo menos uma vez por semana. O ideal é todo dia de manhã. A visão que eu tenho de mim hoje reflete o profissional que eu quero ser ou que eu exijo ser? É isso que vai trazer o ajuste eterno do seu eu para o mundo. Então, a visão que eu tenho de mim, é visão, tá? A visão que eu tenho de mim hoje reflete o profissional que eu exijo ser? Isso é muito forte e é um exercício que você treina a sua mente. Vamos lá, fachada iluminada. É a presença e linguagem, é a postura profissional, é a parte visível para o mercado. É aqui que você se mostra como alguém de autoridade no que você faz, respeitado, conhecedor, especialista. As pessoas vão enxergar isso. Está lá no alto. Tem muita gente que tem isso, que tem essa fachada iluminada, mas ele não tem a base sólida. Então é muito fake, muito material impresso com papel de qualidade, mas então isso aqui hoje a gente vê muito. Mas o importante é a gente entender o seguinte: o que tem por baixo, que sustenta tudo isso. Abaixo da fachada iluminada, a gente tem os muros da contenção, que é onde a gente tem os limites e o respeito próprio. É a fronteira que protege tudo isso que a gente está mostrando para o mundo. Mas, logo abaixo disso, tem o esqueleto estrutural, que é a disciplina real, que é onde você, com disciplina, você vai não abrir mão de uma boa noite de sono, de ter energia e de ser organizado. Tá um pouco estressado, tá nervoso, vai organizar alguma coisa, organiza uma pasta de arquivo, organiza a sua mesa, arruma o seu quarto, organiza alguma coisa. A sua mente, quando você está organizando alguma coisa, ela vai se acalmando. E aí, lá no começo de tudo, a base é a fundação invisível, né? Quando a gente está numa casa muito bonita, a gente está lá vivendo o melhor momento naquela casa, a gente não sabe que lá, sustentando tudo aquilo de pé, tem um monte de concreto e aço sustentando tudo isso. E o que é isso? É eu dentro de mim mesmo, é minha autoimagem, é o meu autoconhecimento, a minha profundidade de conhecimento sobre mim vai me criar uma autoimagem. E é aí que você precisa entender que isso é uma imagem que ela é profunda, oculta, e ela pode dizer o tamanho do que você aguenta. E às vezes a gente está fazendo aquilo, está diminuindo quem é realmente. Então, tenta ser o mais racional possível e dizer: peraí, deixa eu fazer aqui. Anota, escreva. Depois analise. Ah, isso aqui eu acho que é verdade, isso aqui eu acho que não é. O que as pessoas falam de mim? Entenda que quando alguém elogia o outro, é porque tinha mais 10, 20, 30 que também pensam a mesma coisa, mas não falam nada. Então, quando você recebe elogio, é muito bom. Significa que você passou do limite do que a pessoa aguenta não falar. Aí a pessoa vai lá e fala. A motivação projeta o profissional que você quer ser, e a disciplina real constrói quem você de fato é. Todo mundo aqui é melhor do que está. Basta você buscar o seu lugar. Todo mundo. Tá? A gente já venceu uma corrida com bilhões de concorrentes, logo no começo, quando a gente ainda estava lá buscando uma chance de viver, de nascer. Agora chegou a hora daquele desafio pessoal que eu assumi com vocês, né? Pessoal, semana passada eu estava com 97,3. Essa semana, ó, 20 de maio, já deu uma bagunçada, ó, 97,8, tá vendo? Mas se vocês olharem aqui, ó, o meu músculo esquelético não mudou, tá vendo? Ó? Mantive. O que eu ganhei aqui foi algumas gramas de gordura. Isso aqui, o corpo, ele sofre
de formas doidas, assim. Acho que eu tomei sopa de legumes umas 3 vezes essa semana. O resultado tá aqui, ó. Hã? Agora eu falo para vocês. Alguém tem perguntas? Eu vou parar de compartilhar. Deixa eu ver se tem mais slide. Tá. Vou parar aqui de compartilhar para abrir para perguntas. Façam perguntas ou comentários. Estou à disposição. Tracy, minha filha, falei de você agora há pouco. É mesmo? Falou o quê? Falou coisas boas ou ruins? Falei que você é incrível. Hum, Foi isso. Foi isso. Foi isso mesmo, gente, que ele falou? Foi, pô. Foi. Foi. Falei que você tem o coração do tamanho do mundo. Muito bem. Não é verdade? Daiane, você fica rindo assim, ela vai A achar que é Daiane mentira. riu, não é verdade, eu acho, hein? Lógico que é verdade. Lógico que é verdade. É verdade. Depois você Fala quer isso. saber, assiste a aula gravada. Muito bem. Afanácia, fala alguma coisa. Em português, please. A Afanácia estava falando russo agora há pouco, né? Não estava entendendo nada. É. Ela é russa, né? Uhum. Fala, Afanácia, o que você achou da aula? O que você tem alguma pergunta, algum questionamento? Tá Acho que ela mudo não o está ouvindo. microfone. Tá mudo. Ah, agora ela abriu. Ó. Tá mudo aqui, tá faltando internet. Tá. Então, Adorei a Luísa? aula, na verdade, Ah, tá foi falando. muito boa. Muito bem. Você tem alguma pergunta? Hoje não. Vai que semana que Alguém? vem tem que reassistir isso, porque estava travando muito. Entendi. Alguém tem alguma pergunta? Na verdade, o meu não é uma pergunta, é tipo, você falou do sono, né? Que é importante. De segunda para terça, eu praticamente fiquei a noite em claro. Sim, não consegui dormir. Se eu dormi 1 hora e meia, acho. Fiquei assim, parada e não conseguia dormir, não via sono e, enfim. Aí você comentou, né, que isso aí é bagunça, e bagunça mesmo, porque no outro dia eu não conseguia me concentrar em qualquer coisa mais fácil, assim, eu não estava conseguindo me concentrar. Meu corpo pedia arrego e é terrível. Assim, você ficar sem dormir, mexe com tudo, mexe com o seu psicológico, mexe com seus nervos, você fica sem saber o que fazer. É terrível, foi mais um desabafo mesmo. Uhum. Muito bem. Daiane, Sim, Nelson. fala perto do microfone que tá baixo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Como que foi o seu comportamento alimentar durante essas 3 semanas? 3 semanas, né? 3, 4. Essa é a pergunta? Você caiu em tentação? Porque aumentou, né? Caí em tentação. Caí em tentação. Você comeu os docinhos que eu sei, né, Júnior? O meu quê? Comeu os docinhos? Não, docinho não. Acho que comi massa. Coisa assim. Ontem a Kátia me viu pegando um biscoito, só que eu ia dar pro cachorro, aí acabei não pegando. Aham. Peguei no flagra ontem. Mas eu acho que foi mais o final de semana. O que acontece também, né? Quando os dias estão muito agitados, a gente vai pro lado que é mais fácil, né? Então essa semana está sendo bem desafiadora, né? Então eu acho que é isso que ele sai um pouquinho do foco. Mas Eu até que está tô saindo bem pouco, assim, é basicamente fim de semana só. final de semana. Mas também não tô igual antes, né? Antes era mais gostoso, né? Era mais legal, mas agora. Agora Não, você mas tem não, que mostrar pra gente que você vai conseguir, né? a minha nova pizza é a sopa. Boa, hein?
Kátia, fala alguma coisa. Eu acho que juntando tudo isso daí que você falou sobre a motivação, a disciplina, a constância, isso aí é muito importante, né? Eu vejo muito isso no meu dia a dia agora, que eu enfrento muito desafio novo aí, né? Então, cada dia é uma novidade, cada dia é um desafio diferente. Às vezes eu me sinto sobrecarregada, né, com algumas coisas assim. Tudo parece importante, né? Então, é um desafio para mim filtrar as coisas ainda. Mas é um jogo diário ali que a gente tem que lidar. É difícil ter o autocontrole também, às vezes ali lidar com pessoas, tem uns momentos ali que é um pouco difícil, algumas situações, mas sempre respirar fundo e tentar conversar, tentar entender, tentar ouvir, tentar explicar direitinho, né, para poder as coisas fluírem, né? Quando se diz, quando você lidera uma equipe é um pouco difícil esse sentido, mas não só isso, né? Lidar com as outras responsabilidades que eu tenho em relação a toda a parte ali de escritório, né? Então é bastante coisa que eu tô lidando, isso é uma coisa difícil, ter um autocontrole às vezes. E uma coisa que eu tenho que me policiar é essa questão de me autocobrar demais, ou às vezes até sobre alguma coisa que não está sobre o meu controle. Então é uma coisa, é um desafio pessoal para mim isso que eu tô aprendendo aí cada dia um pouco mais a tentar lidar com isso daí. Aproveitando aí que você falou isso, antes de dar a voz para a Luísa e para a Tracy, fala um pouco como é que está a sua mente agora, porque você sempre foi uma pessoa extremamente organizada e que tinha ali um volume grande de coisas para fazer durante o dia, mas como você estava com tudo sob controle ali, sob seu comando, tudo que você estava fazendo basicamente dependia só de você e não tinha muitos riscos de variações durante o período de trabalho, como que está sendo agora a sua mente, como ela está operando, como é que está esse conflito aí, em relação ao que você está fazendo agora, que é gerenciar basicamente toda uma operação, e onde você não tem estabilidade alguma no que se trata de saber o que vai acontecer no próximo minuto, porque para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, a Kátia, ela trabalhava na área administrativa da empresa e agora está cuidando de uma operação nova que a gente abriu. E os clientes dessa operação, eles não avisam que vão trazer material para processar. Simplesmente eles tocam o sino e chega. E não adianta você tentar colocar um jeito diferente de trabalhar com eles, que todo fornecedor desse ramo que a gente está agora, como um braço da empresa, é assim. Então os caras sempre vai chegar dizendo que o material está lá para fazer. E aí a Kátia toda hora pega de surpresa com um caminhão de coisa para processar. E aí, Kátia, fala para nós. Muito difícil, né? Tá sendo um pouco difícil nesse sentido de que eu sempre tenho, assim, comigo uma organização. Às vezes eu planejo alguma coisa ali pro dia. Tem dias que dá certo, mas tem dias que não dá, né? Então, é uma coisa assim, agora eu tenho, tipo assim, como se fosse uma equipe que depende de mim para dar um comando ali toda hora, né? Então, é uma coisa que eu não tinha antes. Então, isso é um desafio. Eu tenho que estar sempre ali acompanhando a equipe, direcionando clientes. Os clientes também eu tenho que lidar com eles diretamente. Se surge algum problema, né, eles sempre vão recorrer a mim. Se tem alguma demanda nova, eles vão recorrer a mim. Se chega alguma coisa, eu tenho que ver, eu tenho que recepcionar, eu tenho que orçar. Então, assim, é muita coisa. Eu tô já entrando nesse ritmo, eu já estou conseguindo entrar nesse ritmo. Mas é como se fosse uma novidade todo dia. Mas, assim, algumas coisas eu sempre eu tenho essa busca de sempre ter o controle sobre as coisas, né? Eu tenho essa busca, eu vou continuar sendo assim nesse sentido, mas sabendo que agora eu vou lidar melhor com imprevistos também. Então, assim, eu tô trabalhando essa bagunça na minha mente agora, mas a princípio, assim, tem algumas coisas que eu já consegui trazer para o meu controle. E algumas coisas estão acontecendo como novidades e eu estou aprendendo a lidar com essas novidades. Então, cada dia é um desafio. Cada problema que surge, eu busco uma solução ou fico, né, nessa hora que às vezes eu me auto pressiono, né, para tentar achar uma coisa, uma solução rápida ali. Às vezes eu não tenho conhecimento para buscar essa solução, mas é uma coisa que assim, tá meio confuso para mim ainda, mas eu estou trabalhando
bem isso para tentar superar, mas é difícil. Muito bem, Kátia. Mas você está gostando dessa nova experiência? Você já sentiu uma evolução mental em você? Sim, com certeza. Isso com certeza. A chave Sua virou capacidade de totalmente. raciocínio lógico está mais rápida? Sim, sim. Eu tô conseguindo, às vezes, antecipar algumas coisas, né? Que eu já tinha um pouco isso, né? Aí agora tá aflorando mais essa questão de, às vezes, antecipar algum problema, antecipar algo que possa acontecer, ou se não acontecer. Então, eu sempre peço, assim, as coisas que podem acontecer ou não. Então, assim, eu tenho mais ou menos em mente assumir mesmo de tomar uma decisão em algum momento ali que precisa. Então, eu tô me arriscando mais nisso também, que é uma coisa que era difícil para mim. É isso. Muito bem. Estou feliz, quanto mais melhor. Filha, a Tracy é minha filha, Afanásio. Fala você e depois a Luísa vai falar. Você que chegou no finalzinho aí, o que que você viu no finalzinho, Tracy? Eu peguei O que só o que... final, mas eu peguei uma parte que eu acho que dá para eu falar um pouco, que é da consciência de valor. Igual no momento eu tô passando por algumas questões pessoais, aonde eu precisei ter consciência do meu valor para tomar algumas decisões. E não que isso torne as coisas mais fáceis, mas a gente ter consciência do nosso valor ajuda no processo, né? Tanto na hora de tomar a decisão, quanto do que a gente absorve para a nossa vida e do quanto a gente vai conseguir superar, dar mais confiança para vencer algumas coisas. Então, ter a consciência de valor, né, do que você absorve, do que você contribui, do que você merece, te ajuda a não, como que eu posso dizer? Se empoderar, seguir, tomar decisões com confiança e, enfim, é essencial para a vida, eu acho, a gente ter a consciência do nosso valor. E em alguns casos você tem isso em balanças diferentes, né? Você pode ter uma percepção de menos valor num braço da vida, vamos supor, pessoal, enquanto que um outro lado a pessoa está vendo profissionalmente, por exemplo, está vendo que você tem um valor enorme, né? Então você fica ali no meio de um fogo cruzado, porque se você não é valorizado na vida pessoal e também não é profissional, mas se você é idolatrado profissionalmente e pessoalmente você não se sente menos valorizado do que merece, você acaba lá, putz, eu sou bom ou eu sou ruim, né? Na verdade, nenhum dos dois. Na verdade, a gente é humano e a gente está apto a sofrer as coisas, né, que a vida traz para a gente e a gente tem que saber lidar com isso. Muito bem, muito obrigado, filha, pelo relato. Imagine se você tivesse assistido a palestra inteira, né? Luísa, comenta com a gente aí alguma coisa, o que que você entendeu aí da palestra, o que que você já viveu parecido com isso? Olá, boa noite. Eu tô com a câmera desativada porque meu microfone tá ruim. E eu vou falar um pouco sobre a aula, principalmente quando eu comecei a trabalhar ali no BNI, que era um ambiente totalmente diferente. E quando eu cheguei, eu estava totalmente insegura, porque era um ambiente diferente, eram pessoas diferentes, eu tinha medo até de abrir a boca. De medo de falar algo errado, tinha medo de falar algo errado, medo de falar coisa errada. Eu ficava até com medo de falar. E isso eu tenho melhorado. Hoje eu já sinto uma insegurança no meu trabalho, porque eu sei que é, eu consigo efetuar um bom trabalho ali dentro. E eu consigo hoje ter mais confiança de ir até para falar, me expressar. E também eu tenho muita dificuldade em falar não. Eu falava sim para tudo. Tenho muita dificuldade de falar não, é sim para tudo e sem ver que eu vou me prejudicar. E isso tem mudado bastante. Isso tem me ajudado bastante a pensar também em mim. Se vai me prejudicar, não dá. Para mim, não dá. Eu preciso disso para agora, igual você falou, eu preciso disso para agora. Mas se eu ver que eu não. Se der, não é que eu vou executar se der, mas eu não vou ultrapassar o meu limite. Hoje em dia eu não
ultrapasso mais o meu limite por causa do outro. E eu tenho muita essa dificuldade de falar não, e eu tô tentando mudar isso, porque também acaba afetando no meu pessoal e num todo. E eu Muito tenho bom. gostado muito das aulas, porque tem me ajudado muito em todos os sentidos. Muito bem. O grupo agora está aberto, tá? O grupo vai ficar aberto, então vocês podem enviar perguntas lá. Quem tiver alguma pergunta que é um âmbito mais pessoal, alguma coisa que não queira compartilhar com o grupo, pode mandar no meu privado, que a partir de agora o privado está aberto para responder vocês. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas eu vou responder todo mundo. A partir da próxima aula, nós já vamos começar com coisas práticas. Vocês vão começar a receber ferramentas para usarem no dia a dia, tá? Para vocês aplicarem essas ferramentas. Serão ferramentas fáceis de aplicar. Vai parecer até brincadeira de criança, mas é isso mesmo. É só para vocês verem que é uma pequena coisa, um pouquinho por vez, né? É uma peça por vez que você coloca no quebra-cabeça, que você vê que daqui a pouco ele está todo montado. Então, são ferramentas simples que os caras mais poderosos do mundo usam até hoje, que basta você aplicar para a sua realidade. E quem tiver dificuldade de usar a ferramenta, né, como dizer assim, né, eu entendi a ferramenta, mas não estou conseguindo aplicar, basta me chamar no privado e a gente vai fazer isso junto. Vou pegar uma situação que você quer aplicar a ferramenta e a gente vai fazer isso lá junto. A partir da aula que vem, eu vou passar para vocês, é um pouquinho mais próximo, eu vou estar mais próximo de vocês, tá bom? Então, alguém tem mais alguma coisa a dizer? Se não, darei por encerrada a aula de hoje. Nada? Ninguém? Tudo bem. Muito obrigado a todos por estarem aqui comigo mais uma vez e desejo a todos uma ótima noite e um resto de semana aí e mais um fim de semana maravilhoso, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Boa noite, Senhora pessoal. Inaldete, senhora Boa Cátia e senhora noite. Daiane, até amanhã para vocês, tá? Até. Até amanhã. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Ah, parar de gravar. Pronto, parei de gravar.